porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Assunto este: a volta do Senhor Jesus Cristo. Começando uma nova semana, e no vídeo de hoje queremos dar um panorama completo daquilo que falaremos dentro deste texto, segundo aos Tessalonicenses 2, versos 1 a 8. A gente já começa dando o perfil do anticristo. Aliás, é bom saber, anticristo não é um nome próprio, não é o nome de um homem. A palavra anticristo quer dizer contra Cristo. Na realidade, ele aparece nas escrituras proféticas com diversos títulos. Primeiro, Daniel o chama de o chifre pequeno. Daniel 7, verso 7. Na profecia das 70 semanas, Daniel 9, 26, ele é chamado de o príncipe que há de vir. Aqui, em 2 aos Tessalonicenses 2, ele é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição. Foi o apóstolo João o que primeiro o chamou de anticristo. E, aliás, João foi bem sucinto. Ele, escrevendo a sua carta, que é uma carta pastoral, ele estava alertando a igreja com respeito a anticristo. Aliás, mais no plural, ele disse que já muitos anticristos têm saído pelo mundo. Isto é, ele estava falando daqueles que já naquele tempo, na era apostólica, nos primeiros 100 anos da igreja, já eram opositores de Cristo. Por isso, nominado anticristo, contra Cristo. Mas o apóstolo coloca um destaque. Ele diz: vós sabeis que o anticristo virá. E agora ele já está no mundo. Aí é interessante que a gente, ligando esta palavra do apóstolo João a 2 Tessalonicenses 2, verso 4, quando o apóstolo Paulo está qualificando este homem como homem do pecado, filho da perdição, e logo em seguida ele descreveu
as atitudes que este homem terá. Ele disse assim, que ele, o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele se levanta ou se levantará com tudo que se chama Deus. É bom aqui analisarmos com precisão. Quando diz a profecia que ele se levantará contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, isto quer dizer, não é como muita gente pensa, que uma determinada religião, ou igreja, ou denominação, será a igreja do anticristo, a igreja da besta. Pelo contrário, a profecia diz que ele vai se opor contra tudo o que se chama Deus. Exemplo, existem as religiões, existem as igrejas, que elas são cheias de ídolos, imagens de escultura, padroeiros, padroeiras. Estes não são, nada tem a ver com Deus, mas para as pessoas que fazem parte dessas igrejas, para elas, eles são deuses, eles são objetos de culto. Então, mesmo as igrejas, as religiões mais idolátricas serão vítimas do anticristo, serão vítimas, serão perseguidas pela besta. Mas, por qual razão? O próprio texto profético diz: ele vai se opor contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, chegando ao ponto, note a razão, de ele se opor a todo movimento religioso, chegando ao ponto de se assentar no santuário e se declarar Deus. Por isso que ele não vai admitir religião nenhuma. Ele não vai aceitar qualquer objeto de culto, porque será o tipo de homem que vai se declarar Deus. Deus sou eu, adorado sou eu. Por isso, então, este perfil maligno é incrível. Agora, como que os dois apóstolos, embora escreveram separados por um período de em torno de 40 anos, mas disseram a mesma coisa. O apóstolo João disse que o anticristo, ele disse, ele já está, agora, ele já está no mundo. E Paulo, segundo aos Tessalonicenses 2, disse que o espírito da iniquidade já opera. Note a clareza que quer dizer
o mistério da iniquidade já opera. E ele dá a explicativa. Somente aguarda que seja tirado aquele que o opõe, aquele que o impede, para que no seu tempo ele seja revelado. Então, quando olhamos para as tragédias, para as guerras, para violências e doenças das mais diversas, tudo isto fazem parte ou faz parte desse mistério ou ministério maligno que já opera, mas opera de maneira oculta. Está no mundo, conforme o apóstolo João, eu repito novamente, além de dizer que o anticristo agora já está no mundo, ele disse que o mundo jaz no maligno. Então, profecias claras que nós já vemos sinais, as características dela ou do anticristo em nosso tempo. Vamos no dia a dia, em cada vídeo, aprendendo mais e mais dentro de nosso tema. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.